Carlan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os estudos. O Gralha está deixando recado aqui que ele está sem energia elétrica lá na região dele. Sobre os estudos numismáticos no mundo e no Brasil. Olha, Deodato, praticamente, nós vamos pegar mais ou menos do Herkel para cá. Praticamente na Europa, Estados Unidos também, mas praticamente na Europa, os estudos relacionados às moedas, os estudos numismáticos, tem uma base científica no século XIX. Então, no século XIX, o museu, por exemplo, tem umas bibliotecas numismáticas, museu tradicional do século XIX, riquíssima mesmo, 17 volumes, muito bem ilustrados. Então, se eu não me engano, foi na época da ditadura do Vargas, que ele comprou uma coletânea imensa lá para o Museu de Livros. Né? Começa no século XIX. Mas a questão de catálogos. A análise da moeda como documento histórico, também em Europa e Estados Unidos, começa a partir da década de 30. Na década de 30, vai haver uma grande reformulação histórica na França, chamada História dos Análises, né? Que vai ampliar a noção de documento, que antes chamam de positivismo, que era muito forte no século XIX, né? Os historiadores defendiam que só pode haver história se houver textos escritos, documentos escritos. Sem documentos escritos não há história. Então, se você seguir essa regra, a arqueologia não faz parte da história. Artefatos arqueológicos não fazem parte da história. Então, a partir da década de 30, uma ampliação da noção de documento. Então, outros artefatos que não eram considerados documentos, porque não eram textos escritos, né, documentos escritos, começam a ter o valor de documento, que é o caso da moeda. Então, a moeda começa a ser relacionada com um documento histórico. Mas foi engateando muito ainda. Mas na Europa, a partir da década de 30, 40, 50, que começam os trabalhos mais, digamos assim, sólidos sobre isso. E no Brasil, sim, o Brasil ficou muito tempo preso, a historiografia brasileira, né, ficou muito tempo presa à questão do documento escrito. Então, para aceitar um documento imagético, um documento que você tem que analisar uma imagem, demorou um pouco para ser aceito no meio acadêmico. Então, os primeiros trabalhos retratam, realizados no Brasil, retratam o final da década de 70 e início da década de 80. Quer dizer, praticamente 50, 60 anos depois do que ocorreu na Europa. Os Estados Unidos seguiu o padrão europeu. Então, no Brasil ficou um pouco mais lento. Né? Porém, felizmente, dos últimos 20 anos, 30 anos para cá, aumentou muito a procura a essa documentação numismática. A pesquisa no museu aumentou muito. E o museu também, uma nova mentalidade da sua direção e do seu corpo técnico, abriu as portas da pesquisa para os investigadores. Né? Então, por exemplo, a responsável pela seção de numismática, ela é museóloga, né? A Paula Aranha, uma pessoa espetacular, uma excelente profissional. A Paula, ela é sempre ultra atenciosa com todos os pesquisadores, agendam com ela, recebe bonitinho lá, separa as moedas que você quer. Eu estou fazendo um trabalho para o meu livro do próximo ano, que eu quero ver se já está mais ou menos encaminhado, né? Tem que enriquecer um pouco mais ainda, que é sobre as moedas do imperador Valentiniano I, que é no final do século IV. Foi considerado por muitos como o último imperador romano de fato, o último grande imperador romano, Valentiniano I. E o Valentiniano I, eu pedi para a Paula, separou para mim, eu fui lá num dia, fotografei as moedas do Valentiniano I, o levantamento eu já tinha feito alguns anos atrás, para a organização do livro. Então, esse papel é fundamental. O museu, o corpo técnico, não apenas protege o documento, mas deixa esse documento acessível para os pesquisadores. Então, isso mudou muito. Felizmente, no Brasil teve um avanço muito grande. Como comentei do caso do professor Carlos Eduardo, né?
campus lá da Federal do Mato Grosso do Sul. Ele e a turma dele ficaram semanas no museu fazendo todo o trabalho detalhado sobre as moedas do Imperador Augusto, que aqueles alunos trabalharam. Então, inclusive, um dos alunos dele fez um trabalho final de curso, que eu tive o privilégio de fazer parte da banca de avaliação, sobre essas moedas do Imperador Augusto, um trabalho excelente. Então, isso, quer dizer, com isso começou a ampliar muito essa questão de noção de documento, ampliando mais o trabalho histórico, arqueológico, histórico aqui no Brasil, e melhorando cada vez mais as análises de nossos ancestrais, como eles viviam, o que faziam, como nós chegamos até hoje, e esse é um ponto fundamental da história, da arqueologia também, para que nós não cometemos os mesmos erros, né? Então, nós temos que saber os erros que foram feitos para não cometermos os mesmos erros, né? Porque errar uma vez faz parte do ser humano. Repetir o erro, todo mundo já sabe o ditado, não precisa dizer, né? Ok. Eu estou olhando os comentários da turma aqui. O pessoal está gostando pra caramba, viu? Está gostando muito. Tem um recado aqui para você, ó. Do Gralha. O Gralha, gente finíssimo, Gralha. O Gralha está me devendo uma visita aqui em Alfenas. Então, vamos agendar agora para 2024. Cardan, como é que chama o boteco aí que o Funari gosta de ir, que você falou? Não, o Pedro ele gosta muito de Infama. Tem um boteco lá, não tem? Esse boteco, Infama, é um ponto turístico. Né? A cidade tem 3 mil habitantes. Para ter uma ideia, a delegacia de polícia fecha na sexta-feira. Abre na segunda. Não, é sério. Não, acho legal. Eu tive conversando lá que eu conheço lá um sargento da PM, que é o responsável, e disse que não sai de Fama por nada. Não sai de lá por lugar nenhum. Então, o Pedro adora Fama, é apaixonado por Fama. E com razão. Tem uma cidade turística muito rica, né? Porque fica à beira do Lago de Furnas. Então, quando eles recebem os royalties até hoje, quando a água invadiu, né? Então, lá tem vários restaurantes, bistrô, enfim, o carnaval em Fama é um negócio assustador, fecha a cidade. Tem muitos paulistas, que aqui está muito mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte, né? Então, tem muitos paulistas que vêm para cá. Porque nas margens de Furnas deve ser bonito para caramba lá. É lindo. É muito bonito. É muito bonito mesmo. O boteco que eu falei, o Pedro, nós só passamos lá, nunca levei o Pedro lá, que é o Zé do Arvino. O Zé do Arvino é um botecão, é uma casa do século XIX, que é boteco desde o século XIX e continua até hoje, né? Então lá você encontra tudo, encontra cortador de grama, cerca de arame farpado, o que você quiser você encontra lá. E tem uma cachaça que é top, né? Quem é frequentador assíduo do lado do bar do Zé do Arvino, que fez o ensino médio aqui em Alfenas, é o Milton Nascimento. O Milton Nascimento está em Alfenas, o lugar para encontrar ele, com certeza, é no bar lá do seu Zé. E lá também tem um sanduíche de mortadela top também. Carla, eu já te falei fora do ar aí que eu sou de Divinópolis. Sim. Eu vou por dentro aqui de Campinas, pego 2 pistas e vou para São Sebastião do Paraíso, Itaú de Minas, Piuí, passo lá em Capitólio, em Furnas e vou embora. Aí eu costumo parar lá para comer peixe frito e tomar uma cervejinha. É ótimo. Quem conheceu Capitólio foi a minha esposa e a minha filha. Eu não conheci, mas dizem que é espetacular. Foi lá que aconteceu a tragédia, desbarrancou tudo. Exatamente. Legal. Carlan, o pessoal está elogiando tanto aqui o seu trabalho, a tua posição como um acadêmico, assim... Opa, caiu. Carlan, você caiu aí. Pessoal, enquanto o Carlan volta aí, eu ainda tenho mais uma pergunta para passar para ele, eu vou colocar alguns comentários. Aí, voltou. Eu já estava conversando com a turma aqui. Deixa eu ver, tem vários comentários aqui. No final eu vou colocar alguns aí, mas eu tenho talvez uma última pergunta. Vou te deixar à vontade para falar. De repente eu deixei de fazer alguma pergunta que você considere que seja relevante
tocar no assunto em que eu não toquei. E o pessoal também está convidado a fazer os seus comentários, suas perguntas aí. Eu queria que você falasse, você já deixou claro, né, para quem porventura desconhecesse a questão da relevância para o estudo da história da numismática, né? Mas por que estudar as moedas? Queria que você deixasse isso assim como um desfecho. O trabalho do historiador, arqueólogos, arqueólogo também, só que infelizmente o arqueólogo ele foi muito, até por causa de Hollywood, ficou muito à margem só da escavação em si e não do seu trabalho de reconstrução, né? Mas a função principal de todo o historiador, professor como todos nós somos professores, né? É apresentar para os seus alunos, para o público em geral, toda a documentação necessária e disponível para a reconstrução histórica e análise de qualquer sociedade. Então, as moedas fazem parte desse trabalho. Importante por quê? Porque a moeda é um documento que foi fabricado na época que está sendo estudado. Então, exemplo, no Brasil, o Brasil não teve uma Idade Média, não teve uma Antiguidade Clássica. Sim, o Brasil foi uma conquista, uma colônia portuguesa, oficialmente a partir de 1500. Perfeito. Então, como nós vamos fazer um estudo sobre análise de uma civilização que não existiu no Brasil? Como que nós vamos pegar essa análise? Aí entra as moedas. Que o Brasil tem, o Museu Histórico Nacional tem a maior coleção de moedas da América Latina. Só perde para o Museu do Metropolitan, lá de Nova York. É a maior coleção de moedas da América Latina. Então, tem moedas, desde a primeira cunhagem, segundo Heródoto, no reino da Lígia, né? Hoje é uma cidade grega, porém a localização dela é na Turquia, na atual Turquia. Até o euro atual. Então, nós temos toda essa documentação. Então, é importância justamente para você ter um diferencial da sua documentação. Eu vou dar um exemplo clássico. Até um aluno meu fez esse trabalho já aqui na graduação e no mestrado. Nós já conversamos também, já conversei muito isso com um colega lá que eu citei aqui, o Felipe Silva, lá da Estadual de Santa Catarina, né? Estrabão é um geógrafo grego que ele esteve na Península Ibérica, né? Então, por coincidência, o único livro completo dele que sobreviveu é o da Península Ibérica. Então, ele narra quando ele esteve em Ampúrias. Ampúrias é uma cidade... Aí, Matheus. Valeu. Um grande abraço. Matheus também foi nosso aluno aqui na pós-graduação. Fez um excelente trabalho sobre Tartessos. Já vou falar um pouquinho sobre Tartessos também. Matheus, que nós trabalhamos em cima da cultura material. O livro dele tem um livro muito bom sobre o assunto também. Bom, Carlão, espera aí, só um segundinho. Estou procurando aqui Está aqui, ó. Vou deixar o convite no ar para ele não declinar. Tá aí, ó. Ele falou que você foi o orientador dele, né? Então tá aí o convite, viu, Matheus? Para você bater um papo com o Deodato no canal Linha de Divisa. Olha, excelente ideia. E o livro que o Matheus escreveu é estupendo, é belíssimo livro. Que o Matheus ele fez o trabalho comigo, né? De mestrado, mas ele foi aluno do Pedro Paulo também. Compartilha com ele o meu WhatsApp, fala com ele para entrar em contato que eu vou articular uma data com ele. Será feito, sim, não tem problema. Legal. Então, voltando aí o tempo. Então, o que acontece? O Estrabão, ele descreve Ampúrias, que Ampúrias é uma colônia grega que foi fundada mais ou menos de Corinto. É muito comum no mundo grego, né, que não tinha terra para todo mundo, formar essas colônias às margens do mar Mediterrâneo. Então, a Sicília,
Nápoles, Marsella, foram colônias gregas. Lisboa não foi colônia grega, mas os gregos estiveram lá também. Então é muito comum esse trajeto. Então, em Ampúrias, os gregos fundaram uma cidade, que mais tarde será conquistado pelos romanos durante as guerras púnicas, né? Que o Cipriano africano, para impedir o retorno do Aníbal pela Península Ibérica, ele invade Ampúrias e fecha a entrada do Aníbal. A saída do Aníbal, desculpa, a saída dele. Então, o que aconteceu? Estrabão narra, não, Ampúrias, uma cidade assim, foi homenageada a um deus X. A questão é que toda a cidade, quando era fundada pelos gregos, eles tinham um deus próprio, deus protetor, e eles levavam fogo sagrado, que é o fogo da liberdade, que é a famosa tocha olímpica. Só que Estrabão, ele errou o deus. O deus que foi homenagem é o deus da medicina, Esculápio, e não o deus que o Estrabão citou. Então, provavelmente, Estrabão não teve na cidade, porque no centro da cidade está a estátua e o templo dedicado à medicina, ao deus da medicina. Hoje tem uma cópia, que a estátua original está no Museu de História da Catalunha, em Barcelona. Que Ampúrias fica em Las Roses. Las Roses é a região natal do Dalí, Salvador Dalí, indo já para a fronteira com a França, né? Então, Estrabão, ele cita a cidade, muito bem citada, bem localizada, só que ele não acertou o deus, provavelmente ele não teve no interior da cidade. Então, ele cita um outro deus que não tem relação com a cidade. Através da arqueologia, nós podemos saber disso. E vários pontos. Por quê? Porque a história escrita, os documentos, são escritos por quem sabe ler e escrever. Ou seja, a elite. Enquanto que a arqueologia, a cultura material e as moedas entram, ela estuda não apenas a elite, mas a população como um todo. Um exemplo claro é Cícero, Ovídio, Sêneca. Eles não fazem nenhuma alusão às mulheres que saíram da condição de escravizadas e se tornaram grandes proprietárias. Isso aí nós só conseguimos ver através da arqueologia, porque os textos escritos pela elite não vão perder tempo para falar do escravizado que ganhou fortuna sendo padeiro, por exemplo. Não vão falar isso. Citando outro professor meu, que é muito amigo do Pedro Paulo, já esteve em Alfenas 2 vezes, né? O Antônio Aguilera, que em setembro, vou estar lá com ele, inclusive na casa dele, né? O Aguilera, ele fez um estudo a Helena era uma mulher que nasceu na Península Ibérica e fazia todo o comércio de vinho para Roma. Então, ela era responsável por todo o comércio de vinho da região da Bética, que é a atual Sevilha, com o Império Romano, que ia para Roma. Como sabemos disso? Que as ânforas de vinho vinham lá escrito o nome dela, o rótulo que nós temos nas nossas garrafas. Então, o rótulo vinha na ânfora dizendo, a Helena, peso tal, vinho tal, fabricação tal, indo para tal lugar. E lá, um empresário, entre aspas, né? Um empresário romano, que é Antônio Hemafroditus, que provavelmente o Felipe, que comentou isso comigo, né, da Federal de Santa Catarina, provavelmente é um de origem grega, também liberto, ou seja, provavelmente um ex-escravizado que faziam todo esse comércio. Então, esses subalternos do mundo antigo, mulheres, pobres, escravizados, os textos não falam sobre eles. Falam muito pouco. Então, era uma elite que escrevia para uma elite, que sabia ler e escrever. Então, a cultura material, as cargas simbólicas das moedas, achados arqueológicos, eles ajudam a reconstruir e narram todo esse processo histórico. Por que a moeda tem uma carga simbólica? Porque não tem como você escrever tudo nela. Então você vai colocar símbolos que uma pessoa vai identificar. Então a pessoa não precisa ser alfabetizada para identificar aquele símbolo. Para identificar que esse é o imperador,
esse símbolo representa ele, que ele é cristão, ou ele não é cristão, que ele casou, que ele não casou, que ele ganhou, que ele deixou de ganhar, que ele fez. Constantino ganhou várias moedas com algarismos atrás, por exemplo, 10, 20, 30, que é os anos de governo. Então, ia fazendo anos de governo e botava lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quem usou um termo semelhante foi o Juscelino Kubitschek, né, aqui no Brasil. 50 anos e 5. Que era o lema dele. Então, os imperadores romanos faziam isso também. 5 por 10. Quer dizer, em 5 anos de governo, eles iam fazer o que os outros não fizeram em 10. Então, isso está retratado nas moedas também. E não precisa estar escrito. Está detalhado. Que qualquer cidadão romano ia ter contato com a simbologia. Cidadão romano, ou até não cidadão romano, né? Um subalterno, escravizado, alfabetizado, não ia ter contato com essa documentação e identificar. Fácil, fácil. Então, por isso que é importante também essas análises da arqueologia, da cultura material, dos acervos museológicos com a documentação escrita, porque uma complementa a outra. Algumas coisas que não aparecem na documentação escrita não escapam à cultura material e às moedas.